Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro encontro dos residentes especializandos do Estado do Rio de Janeiro, um evento promovido pela Associação de Gastroenterologia do Rio de Janeiro. Queria mais uma vez agradecer a todos os bastidores, ao presidente Bernardo Junger, ao professor Edson Jurado e a todos os residentes e serviços que estão participando da apresentação desse simpósio. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez, né? Esse evento que começou lá em 2019 e foi um sucesso entre os residentes, e é uma forma que a sociedade, uma das formas que a sociedade encontrou de aproximar-se dos residentes, né? Que é muito importante ter o jovem gastroenterologista perto da sociedade. Então, hoje nós teremos a apresentação de dois casos clínicos, né? Um pelo Hospital da Lagoa e o outro conduzido no Hospital dos Servidores. Inicialmente, antes dos casos, a gente vai ter uma mensagem do professor Edson Jurado aos novos gastroenterologistas, né? A fundamentação do raciocínio clínico, e é uma pessoa que tem uma ampla experiência, né? E sempre muito bom poder ouvir o que o professor Edson tem a dizer. Então, a residência médica talvez seja a parte mais importante da nossa formação. É onde nós trabalhamos muito. Inclusive, eu cheguei a trabalhar isso nos Estados Unidos, quando era interno, eu e alguns americanos, 110 horas por semana. Mas, em compensação, nós aprendemos muito mais. Não é só leitura, não é só estatística, não é só a cultura de livro, principalmente ver o doente, tendo por base isso com alguém, inclusive, disposto a colaborar e nos ensinar. Agora, é importante que a gente pense o seguinte: o doente é a parte principal do nosso treinamento. Então, nós temos que gostar de gente, principalmente se nós formos fazer área clínica, como é endoscopia, como é clínica médica, gastroenterologia e cirurgia geral, e afins. Nós temos que gostar do doente e conversar com o doente. Essa conversa vai ser para nós escolhermos a história de tal maneira que nós possamos ter uma ideia em termos de diagnóstico. Ou seja, a história tem que ser com base em fisiopatologia. Porque, com base nisso, nós vamos chegar a alguma conclusão, já que as doenças são parecidas do ponto de vista patológico, mas, em compensação, com causas diferentes. Essa causa vai ser dita, inclusive, pelo próprio doente. Vai depender de cada um, de cada pessoa, de cada doença que eles tenham. Por exemplo, vamos dizer, uma doença, por exemplo, imunológica, outra uma doença por colite ulcerativa, digamos assim, e, por exemplo, uma colite imunomediada, por exemplo, alguém que esteja tomando um biológico para câncer de pulmão, vai aparecer um quadro idêntico à da colite ulcerativa, que não tem nada a ver, na realidade não é colite ulcerativa, com todos os quesitos iguais. Então, se nós não tivermos história, não examinarmos o doente, nós não vamos chegar a conclusão nenhuma. Eu posso exemplificar isso com alguns dados, que às vezes são parecidos. Aí eu podia agora mostrar os slides, as imagens. Não sei se agora dá para aparecer. Bom, aqui... Bom, tá. Calma. A imagem que apareceu para mim estava boa. Olha só. Aqui, por exemplo, um paciente com esse raio-x que está aqui. Essa história é um paciente jovem que sofreu um acidente automobilístico, se quebrou todo com direito a fratura de clavícula, só não teve fratura, só não teve traumatismo craniano. Mas traumatismo abdominal fechado, ficou internado fora do Rio de Janeiro, não era no Rio de Janeiro, numa capital muito importante, inclusive de doença inflamatória, e ficou mais vários meses no CTI. Foi avaliado em todos os níveis, inclusive para pancreatite aguda, pós-traumática, e acabou saindo com vida. E saiu com vida e começou a ter, inclusive, dor abdominal. Foi investigado com dor abdominal na época. Foi feito, inclusive, não foi no Rio de Janeiro, esse excelente transgeogado que nós vemos aqui. Com base nesse transgeogado, nós vemos uma lesão astenose aqui, o ilho, apesar de estava normal. Com base nesse dado aqui, ele
ficou sendo tratado como se fosse doença de Crohn de Delgado. Só que não melhorava. Na realidade, ele veio para o Rio de Janeiro, passado algum tempo, e eu pude examinar esse doente. E a história que ele me contou, depois dessa tragédia do traumatismo abdominal fechado, tem uma história de dor abdominal pós-prandial que independia da qualidade do alimento, mas tinha relação com a quantidade do alimento. Com isso que está aqui. Claro que isso não é história de doença de Crohn. Isso é uma história até de angina abdominal, apesar de ser jovem, mas traumatismo dá isso. Então, eu consegui fazer uma colonoscopia, fui até a lesão no ilho e encontrei essa lesão aqui, que eu biopsiei. Aqui estava a válvula dissecal, aqui estava a válvula dissecal, aqui o buraco da válvula dissecal, aqui está o buraco do apêndice, confluência da tênia, aqui está a lesão ulcerada aqui, biopsiada. Pode passar o próximo, por favor. Tem mais coisa do que isso, tá? Mas, na realidade, a patologia foi um infarto mesentérico. Esse paciente teve, então, uma isquemia abdominal. Tem outros dados, foi feita, tá aqui, ó. Tem várias slides de patologia, mas isso aqui já dá para ter uma ideia. Fez, inclusive, depois até a estomografia. Ficou com um diagnóstico de isquemia intestinal, angina abdominal. Foi tratado para isso por pura sorte, minha e do doente, a ajuda de Deus. Aconteceu o seguinte: ele era jovem, sem comorbidades outras, inclusive fazendo antideslizante plaquetária, e inclusive vasodilatador em dose plena. Ele ficou bem, repetiu um transgeogrado que foi normal e voltou para a cidade de origem, inclusive casou lá e vive bem lá. Não sei se tem o raio-x a seguir, acho que não, porque não é para apresentação de caso. Pode passar agora o próximo slide. Por favor. Isso é para ver que nós temos que examinar o doente com base na história, pensando em patologia. E aqui é um outro exemplo também gritante. Esse aqui é muito parecido com esse aqui, são dois corpos. Um é uma doença, outro é outra doença. Não é parecido? Aqui é a doença de Crohn. Aqui é a colopatia isquêmica, colite isquêmica. Se nós não tivermos história, se nós não examinarmos o doente, fazendo papel de médico, nós nunca vamos chegar a essa conclusão. Aqui, isso é muito comum, por exemplo, era muito comum há um tempo atrás, agora já não é tão frequente, o doente idoso internar no CTI com sangramento vivo por baixo, ou então aquela melena e sangue vermelho, e dor abdominal. Idoso, 70 e muitos anos. Quando ele faz uma colonoscopia, encontra uma colopatia, uma colite segmentar. Chamam de doença de Crohn do velho. Não é doença de Crohn do velho. No caso, é uma colite ou colopatia isquêmica, que é este doente, que é a doença de Crohn, mas são muito parecidos. Se o patologista não receber, inclusive, os dados, vamos dizer assim, da história, os dados do paciente, ele pode, inclusive, ter dificuldade de interpretar o laudo. É outra coisa importante. O doente tem que ser visto e as peças que forem encaminhadas para o patologista tem que ser de tal maneira que o patologista possa saber o que está sendo visto ali, porque é diferente se nós tivermos a história dando dados para o patologista. Ele vai interpretar melhor, senão vira adivinhação. Quando eu estava estudando lá para trás, quando era estudante ainda, eu trabalhei com o professor Felipe Saeg. E, na época, era um cirurgião de tórax. Ele tinha um problema lá e, não sei se também agora está saindo aí. Me disseram para dar, em todos os doentes, o diagnóstico de um pedido assim de estertores nas bases. Era uma cirurgia de tórax. Só que era um derrame pleural com pacto pleurídeo, para fazer decorticação pleural. O doutor Alberto Fiorente Pereira me chamou e me deu uma aula sobre pacto pleurídeo e pegou o papel que eu tinha dado e disse: aqui não é estertores nas bases. Eu sou médico, você vai ser médico amanhã. Se você não me der a condição de eu poder fazer um diagnóstico perfeito, eu não vou te ajudar. Isso aconteceu na AIDS. Era um doente que entrava com uma dispneia intensa, com uma radiografia praticamente normal, que era pneumonia intersticial. Quando o médico da emergência se escrevesse dizendo que era dispneia, o radiologista, que teria dado o exame normal, e teve gente que morreu assim, ele veria que, o cara está com dispneia, então isso é. E aí
colocava aquela lâmpada que tinha sempre incandescente do lado dele e via a pneumonia intersticial, pneumonia ciscarini, e um deles pedia, senão ele ia ser dado como normal e teve gente que morreu por causa disso. Ou seja, tem que se pensar que a gente tem que pensar que nós somos médicos e temos que dar dados para quem vai nos ajudar, que seria o radiologista, o patologista, etc. Não sei se tem mais alguma imagem aí. Se tiver, deve ser a última. Acho que não tem mais, não. Não, acabou. Tá bom, eu não quis falar muito, porque quem vai falar hoje, quem vai nos mostrar, são os residentes. Eu queria dar a ideia de que eles têm que trabalhar muito, como eu trabalhei muito, cheguei ao ponto, na época eu era interno nos Estados Unidos, fazendo intensivo rotatório, eu cheguei a trabalhar durante o dia anatomia patológica, fazendo autópsia, e de noite na emergência. Cada terceira noite, de 18 às 2 da manhã. No dia seguinte eu fazia autópsia do que tinha morrido comigo. Nunca aprendi tanto na minha vida. Muito obrigado, uma boa noite, vocês sejam muito felizes. Obrigado, professor Edson. Muito obrigado aí pelas suas palavras. A gente agradece muito aí pela sua participação ao vivo, né? Hoje a gente pôde improvisar e ter o senhor aí falando ao vivo muito melhor. Gente, então, antes de começar os casos, eu queria anunciar os próximos eventos da sociedade, né? A gente vai ter agora no mês de maio, Júlio, projeta, por favor, os dois eventos, né? A gente vai ter agora no mês de maio o Maio Roxo, né? Que é o mês de conscientização na doença inflamatória intestinal, e a gente vai ter um simpósio, né, sobre novas opções de tratamento para a retocolite ulcerativa. Então, vai ser no dia 26 de maio, à noite, quarta-feira, também online. E o Gastrem, né, que ano passado, infelizmente, por conta da pandemia, a gente não pôde realizar, né, presencialmente, e a gente teve esse período de adaptação, as ferramentas virtuais entraram com tudo, e esse ano a gente vai conseguir realizar o nosso Gastrem, que vai ser do dia 1º ao dia 3 de agosto. As inscrições em breve vão estar sendo divulgadas, inscrições abertas e programação divulgadas no site da Sociedade de Gastroenterologia da UFRJ. Então, tendo em vista esses eventos, né, a gente agora vai dar início ao caso clínico que foi conduzido no Hospital da Lagoa, né. A gente vai ter a apresentação da doutora Jéssica, né, Stein. Tá certo, né, Stein, né? Obrigado, Jéssica. Então, a gente vai ter... o tema central desse simpósio foi a interface da gastroenterologia com outras especialidades. Então, nesse contexto, a gente uniu os dois casos clínicos, que são casos diferentes, mas que mostram a interface da gastroenterologia com as outras especialidades médicas. Então, esse primeiro caso, a doutora Jéssica vai desenvolver, né? Eu vou pedir para a Jéssica, então, apresentar de forma ininterrupta, e vou pedir, ela vai ter um tempo para apresentar, né? Foi orientada pela doutora Joene Pantoja. Em seguida, e durante o caso, vocês podem fazer as perguntas no site, tá? Ou na página do YouTube. A gente vai estar lendo as perguntas e aí vamos ter um tempo reservado para discussão, e que essas perguntas vão ser lidas por mim e direcionada aos apresentadores e aos orientadores. Tá bom? Então, Júlio, pode projetar, por favor, o slide da Jéssica. Jéssica, a palavra é sua. Olá, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Jéssica, então sou residente de gastroenterologia e endoscopia do Hospital Federal da Lagoa. Vou apresentar um caso de hoje, que é uma doença de Crohn metastático. Então, TBS, ele é do sexo masculino, tem 33 anos, solteiro, natural do Rio de Janeiro, desempregado. A HDA dele é que ele tem um diagnóstico de doença de Crohn inflamatória do intestino delgado e do cólon, feito em 2011, e ele vinha em tratamento irregular, levando a diversas internações por atividade de doença. Desde 2018, ele está em uso do Stecnomab de 12 em 12 semanas e vinha apresentando essa remissão clínica e ganho ponderal. Só que em maio de 2020, ele apareceu na consulta referindo umas lesões penianas, que elas eram dolorosas, que já tinham iniciado há 5 meses.
A gente solicitou a equipe da dermatologia para poder avaliar o quadro e eles evidenciaram essas fissuras em prepúcio com um estreitamento que não era possível expor a glande e orientaram, então, a gente discutiu o caso com a equipe da urologia. Ele foi encaminhado, então, à equipe da urologia com uma hipótese diagnóstica de balonopostite, então ele foi submetido em junho de 2020 à apostectomia. E 2 semanas após o procedimento, o paciente apresentava uma decência da ferida operatória associada a sinais flogísticos. Então, eles prescreveram Clavulin por 14 dias e seguiram o acompanhamento do paciente. Ele retorna para a nova revisão, ele apresentava melhora dos sinais flogísticos, porém, o local ainda estava em processo de cicatrização. Quando eles fizeram a apostectomia, eles mandaram o material para análise. E esse material demorou um tempo, né, para a gente conseguir ver o resultado do estudo patológico. Só para contar um pouquinho mais a história do paciente, ele é um paciente com uma doença de Crohn bem importante. Em 2014, ele teve um abscesso anal com fístulas perianais, foi preciso da equipe da proctologia fazer drenagem, colocação de sedênios. Ele já fez uso de diversos tratamentos, corticoide, mesalazina, azetilpina e infliximab. O infliximab, após a segunda dose, que foi lá em 2015, ele evoluiu com uma tuberculose pulmonar associada a um derrame pleural. À direita, é importante que esse quadro acabou levando ele à internação, precisou fazer uma torocentese, então ele iniciou o tratamento com o IP de 2015 a 2016. A gente tinha afastado, né, tinha feito PPD, raio-x de tórax na época, a princípio estava tudo normal, por isso que a gente iniciou com o infliximab. E o que acontece? Ele é um paciente que vai muito irregular a consulta, então ele perde o tratamento mesmo, e aí ele, em 2018, ele precisou ser internado com um quadro de nutrição importante, ele tinha um MC de 17, e muita atividade de doença, ficou em nutrição parenteral. Já desde o finalzinho de 2017, tinha dado entrada no Ustekinumab, mas por conta de todo o problema, ele só conseguiu ter acesso a essa medicação em 2018 e vinha fazendo a medicação normal até a data que foi feita a cirurgia com a urologia. Bem, agora eu vou mostrar as lesões penianas dele. A gente vê que tem essas lesões ulceradas, que foi feita após a cirurgia, que mantinha, né? E o material do estudo patológico saiu, e nesse material do estudo patológico evidenciou essa hiperplasia epitelial com ulceração e numerosos granulomas com células gigantes, sem necrose, compatível com o processo inflamatório crônico granulomatoso. Foram afastados todos os micro-organismos, como fungo, bactérias, micobactérias, com as colorações especiais de PSD, o WADE, fazendo, então, o diagnóstico de doença de Crohn metastático. Só para situalizar, né, a doença de Crohn ela é uma doença inflamatória intestinal, que a etiologia ela é desconhecida, que ela afeta todo o trato gastrointestinal, então ela vai da boca até o ânus, e ela tem a característica de ser transmural. No caso, ela acomete toda a espessura da parede intestinal com lesões salteadas. Então, a gente tem áreas de mucosa normal entremeadas com áreas de mucosa acometida. E a gente tem a presença de manifestações extraintestinais, que podem ou não estar relacionadas com a atividade de doença. A principal da doença de Crohn são as artralgias, e no caso das dermatológicas, 22 a 44% dos pacientes que vão apresentar essas lesões dermatológicas. Dentre elas, a mais comum é o eritema nodoso. Um fato interessante é que se a gente biopsiar essas lesões, manifestações dermatológicas, a gente não vai encontrar um estudo patológico igual se a gente biopsiar uma lesão com doença de Crohn, porque também elas não são específicas da doença de Crohn, elas acontecem. Esse é o grande diferencial para a doença de Crohn metastático, porque são manifestações dermatológicas que não são contínuas com o trato gastrointestinal, mas que se a gente realizar a biópsia dessas lesões, a gente vai encontrar os achados compatíveis com a doença de Crohn. Ela foi pela primeira vez descrita só em 1965 por Parkes, e ela foi nomeada, né, como doença de Crohn metastática em 1970 por Montaigne. Até 2017, só tinham 100 casos relatados. É uma doença extremamente rara. De 2017 para cá, eu só achei mais 2 casos. E ela pode aparecer antes, durante e após o diagnóstico da doença de Crohn. Na infância, o paciente pode apresentar a doença de Crohn metastático e anos depois evoluir propriamente com a doença de Crohn. Ela não está relacionada com a atividade de doença, mas o que a gente observa é que mais de 1/3 dos pacientes eles têm essa presença da atividade de doença.
e ela comete, nas crianças principalmente, as lesões são genitais. E nos adultos, ela pode acometer qualquer outra parte, sendo comum na perna, lesão submamária, região inguinal. O nosso paciente era uma região genital, né? Então era um acometimento mais raro ainda. A patogênese, então, ela não é muito bem compreendida. Existem algumas teorias. Uma das teorias é que os antígenos imunocomplexos que são do trato gastrointestinal, eles, por meio da circulação sanguínea, chegam e são depositados na pele e causam ali uma resposta inflamatória, perivascular granulomatosa. Isso é uma teoria. A outra teoria é que a gente tem esses anticorpos específicos aos antígenos do trato gastrointestinal que, por meio de uma reação cruzada, identificam os antígenos cutâneos como sendo semelhantes e provocam uma inflamação no local. Uma outra teoria seria uma reação de hipersensibilidade do tipo 4, né, que também, pelas células T, por uma reação cruzada, acabam reagindo com os antígenos da pele. E tem uma teoria mais emergente, que é uma doença multifatorial. A gente tem mecanismos imunológicos, alterações enzimáticas, fatores genéticos e reações bacterianas que vão acabar levando que o indivíduo desenvolva a doença de crometastática. As manifestações dermatológicas, elas podem aparecer como nódulos, ulcerações, placas eritematosas, arroxeadas, abscessos, pústulas, pápulas. Elas podem ser lesões únicas ou lesões múltiplas, elas podem ser dolorosas ou podem não ser dolorosas. Aqui eu trouxe alguns exemplos de 2 artigos que eu li, e uma era uma lesão, à esquerda a gente vê uma lesão encontrada na perna, e a outra, da direita, a gente vê uma lesão submamária. Não era do nosso paciente, é só um outro exemplo de como essas lesões podem aparecer. Bem, o diagnóstico, então, ele é feito por meio da biópsia para a gente achar, né, no histopatológico, os granulomas não caseosos e estéreis, que, com células gigantes de Langerhans, estiócitos epiteliais e linfócitos, e, às vezes, a gente encontra um pouquinho de células plasmáticas, e ele tem uma localização, principalmente na epiderme. Ele não tem esse acometimento tão profundo da camada da pele, tem mais essa localização. E é muito importante, a gente tem que afastar diagnósticos diferenciais. Então, a gente tem que fazer cultura, GRAM, fazer todos os diversos tipos de coloração para a gente afastar os outros micro-organismos, para, assim, a gente definir o diagnóstico de doença de Crohn metastático. Os principais diagnósticos diferenciais dessas doenças que podem confundir um pouco é a sarcoidose cutânea. No caso da sarcoidose cutânea, a gente vai achar pouquíssimo infiltrado linfocítico, que na doença de Crohn metastática a gente acha muito mais, e as lesões ulceradas, elas não são muito comuns na sarcoidose cutânea. As lesões ulceradas da epiderme, né? O caso do eritema nodoso, a gente tem um acometimento mais profundo da camada da pele, então chegando até o subcutâneo, que também não é muito compatível com a doença de Crohn metastático. E na fase aguda tem muito infiltrado neutrofílico, que também não é uma coisa, é muito raro a gente achar neutrófilo assim na doença de Crohn metastático. O pioderma gangrenoso, ele tem essa presença de abscessos neutrofílicos focais, tem hiperplasia pseudoepiteliomatosa. E no caso da hidroadenite supurativa, tem uma inflamação granulomatosa, que ela é supurativa, com foliculite e abscessos. Também não é muito comum esses achados no caso da doença de Crohn metastático. Então, assim, são os principais diagnósticos, assim, de lesão de pele que a gente acaba afastando. O tratamento não tem consenso na literatura, como eu falei, só tem 100 casos relatados. Se a gente digitar na plataforma do PubMed, a gente só vai achar 25 artigos. Então, os centros, e a maioria é pela dermatologia, então as pessoas acabam, né, utilizando determinados tratamentos e dizendo, publicando se estão tendo resultado ou não tentando resultado. O que eu já encontrei, né, foi que a gente pode fazer o tratamento com corticoide tópico ou tracolimus tópico. A gente pode fazer o uso do metronidazol por 4 meses. Pode fazer também o corticoide sistêmicos, imunomoduladores, como metotrexato, azitioprina, ciclosporina. A presença dos imunobiológicos, na maioria dos artigos, é com infliximab, porque, como eu disse, até 2017, era o grande imunobiológico que a gente acabava utilizando, então a maioria deles fala com infliximab. Hoje em dia que tem 2 artigos com ustekinumab. E em casos graves, às vezes o paciente vai precisar de cirurgia, de debridamento ou oxigênio hiperbárico. Agora, voltar um pouquinho para o caso do nosso doente. Ele acabou fazendo, em agosto, a última dose de infusão do ustekinumab por problemas diversos. Ele não conseguiu
continuar com o tratamento, ficou um tempo sem esse tratamento, a gente tinha optado, né, por otimizar a dose do Ustekinumab, ele fazia de 2 semanas, a gente queria otimizar essa dose, no caso, diminuir o intervalo, só que ele ficou sem esse remédio e ele estava em atividade de doença também da doença de Crohn. Então, a gente fez o corticoide sistêmico para ele e os resultados eu vou mostrar a seguir, que são as imagens. A gente vê o antes e o depois, ele teve uma boa resposta, então o nosso paciente respondeu bem com o corticoide sistêmico, a gente não vê mais essa pressão dessas lesões ulceradas, ele acabou respondendo com o nosso corticoide. E é isso, obrigada. Queria agradecer ao serviço da urologia, que cedeu as imagens, né, ajudou a gente nesse diagnóstico, a dermatologia e a patologia, que cedeu também as imagens para a gente. Obrigada. Obrigado, Jéssica. Parabéns aí pela apresentação, muito didática, muito concisa. Bem, Joene, você quer fazer algum comentário a respeito da apresentação? Quer fazer alguma observação? Sim. Claro à vontade. Que sim. Primeiro, parabenizar a Jéssica, porque ela fez uma excelente revisão desse caso. Esse é um dos nossos pacientes mais difíceis, porque tem uma doença muito extensa, um grau de desnutrição importante, e ele está sempre apresentando para a gente alguma coisa diferente, né, a cada vez, e tem sido um desafio tratá-lo. Então, parabéns, Jéssica, foi uma ótima revisão, né, um caso bem raro. E também eu gostaria, claro, de agradecer a vocês, qualquer pergunta que queiram fazer sobre esse caso, nós estamos aqui à disposição. Obrigada. Vou ler aqui o chat, ver se tem alguma consideração, alguma pergunta. Bem. Parabéns, Jéssica. Tá com um pouquinho de vergonha aí, mas tá me ouvindo? Ainda não perguntaram. Bernardo. Então, queria dar os parabéns a Jéssica, ao Joênio, muito interessante, né? Uma manifestação muito pouco frequente, né? E me lembro de ter visto um caso, mas um paciente que já tinha apresentado na infância, lá nos servidores, quando ele chegou para acompanhar conosco, já com 18 anos, era um histórico passado, né? E ele tinha uma certa sequela, tinha um certo... Dá para ver que afetou um pouco ali a uretra, foi uma coisa que incomodou bastante, mas ele acabou conseguindo ter uma melhora também. E realmente, no tempo que eu venho acompanhando a doença de Crohn, me lembro desse caso lá, e não é a gente vê muito assim, na literatura, em congresso, mas foi muito interessante vocês diagnosticarem né, conduzirem o caso assim, no momento da manifestação. E parabéns pela apresentação. Obrigada. Bem, vou esperar, então, algumas perguntas, enquanto ainda não tem nenhuma aqui no chat, mas então eu vou perguntar. A Jéssica e a Joene, né? A Jéssica pode ir respondendo. Caso aquele diagnóstico, aquele tratamento lá da lesão peniana não tivesse nenhuma resposta ao corticoide, ele já estava, o que eu tinha entendido é que ele já estava com a terapia com biológico, né? Ele estava usando biológico e foi feito um corticoide sistêmico associado com o intuito de tratar a doença, a úlcera, né, naquela região. Existia alguma outra proposta da urologia caso o corticoide não funcionasse em relação, ou proposta de vocês, assim, em respeito à otimização de tratamento? O que vocês pensariam em fazer? Como é que é a abordagem, assim, caso não tivesse nenhuma resposta aí com o corticoide? Então, só para, acho que talvez não tenha ficado muito claro, né? Ele chegou, quando ele fez o diagnóstico, né, das lesões ulceradas, ele estava em vigência do Ustekinumab, mas aí depois ele ficou sem. A ideia da equipe da urologia, quando eles vieram conversar com a gente, foi tentar otimizar a dose. Então, ele fazia de 12 em 12 semanas, tentar fazer de 8 em 8 semanas, ou até de 4 em 4 semanas, para ver se com essa dose maior a gente conseguia controlar.
mas não foi o caso. Então, o tratamento dele foi feito só com corticoide. Só pra... Tá ótimo, ele respondeu. E uma outra coisa assim, que é uma dúvida bastante frequente, que a gente acaba vendo, é o diagnóstico diferencial, eu acho, assim, dos que você apresentou, né? O diagnóstico diferencial com adenite é normalmente bem difícil, assim. A gente tem até um caso que a gente acompanha no fundão, né? De um paciente em que sempre se teve essa dúvida se era uma hidradenite ou se era um corometastático, uma lesão perineal extensa. Ele também tinha lesões axilares, né? E a gente nunca conseguiu, assim, de forma categórica, fechar o diagnóstico. Eu queria que você comentasse um pouco sobre as dificuldades, assim, que você acha que pode fazer um diagnóstico diferencial entre a hidradenite e o crometastático, se você tem alguma dica aí que você leu na literatura, você fala assim, Márcio, eu vi que você colocou algumas características histopatológicas, mas tem alguma coisa a ver assim com a apresentação clínica, local de acometimento? Isso tem alguma coisa na literatura que você leu? Que eu tenha lido para dizer especificamente desse caso, não. Mas porque na verdade a maioria dos casos são relatos de caso, né? Então as pessoas acabam comentando o que elas estão vendo e como que foi a forma de tratamento. Eles citam os diagnósticos diferenciais, mas não fazem uma pesquisa assim, super aprofundada sobre os diagnósticos diferenciais, propriamente dito. Oi, Ana Tereza, vocês Posso completar um pouquinho? Posso completar um pouquinho? Pode. Então, Joane e o Júlio... como a Jéssica falou, realmente são poucos casos na literatura, mas essa região, e ainda mais a região mesmo onde foi feita a cirurgia, né? Ele começou com uma suspeita de uma balanopostite, ele já tinha um quadro de fimose, e aí, exatamente onde foi, né, feita a incisão cirúrgica é que não cicatrizava e continuava sem cicatrização. O histopatológico não mostrou o aspecto mesmo de glândulas, né? Que a gente tem muito como se fosse uma foliculite que a gente tem na hidradenite supurativa. O aspecto de tunelização, o aspecto assim, mais crônico, entendeu, Márcio? Uhum. Então, ele começou com esse quadro 5 meses antes da cirurgia, né? E como ele tinha um quadro de fimose, era difícil expor a glande, lavar, e aquilo sempre infectando, mas antes ele não tinha nada disso. E a hidradenite é um processo mais crônico, que envolve glândulas, e dá esse aspecto mais, né, de foliculite, né, de folículos, né, e de glândulas, né? Então, acho que o histopatológico foi fundamental para, né, mostrar que aquilo realmente era mais doença de Crohn e não hidradenite. Não sei se continua na dúvida. Não, foi ótimo, obrigado. Um aspecto muito interessante, não sei se alguém aí já leu, sobre psoríase, por exemplo. A psoríase é uma daquelas teorias também que a Jéssica apresentou, a teoria que você teria antígenos cruzados, antígeno na pele e antígenos, né, da doença autoimune. E na psoríase é muito comum você ter uma lesão, um trauma. Eu tive uma paciente que teve um herpes zoster e ela tinha psoríase e, de repente, ela achou que o herpes zoster tinha voltado. Não, a psoríase tinha se instalado justamente no local, né, das lesões que já estavam em cicatrização do herpes zoster. Então, tem essa faceta das doenças autoimunes que elas podem aparecer em outro lugar, né? Talvez locais de trauma, como a Jéssica falou, são vários mecanismos envolvidos nisso. Eu acho bem interessante. Legal, obrigado. Ana Tereza, eu cheguei a ver que ela estava querendo comentar. Fica só um comentário, Márcio. Tudo bem? Primeiro, parabenizar o Hospital da Lagoa. Foi
excelente caso, muito ilustrativo. Poxa, sua pergunta, Márcio, foi difícil para residente, não vale, né? Porque é uma situação difícil, eu vou defender, não é minha residente, mas eu vou defender, estou brincando. Mas, assim, na verdade, a situação você colocou muito bem, essa diagnóstico diferencial, às vezes se é crometastático ou hidroadenite, é difícil, porque a gente não tem toda hora caso de crometastático, é raro, graças a Deus, mas a gente vê que em as poucas situações que eu tive, muitas vezes é na região perianal, já tive também um paciente na região peniana, e muitas vezes você tem hidroadenite associada. Então, esse diagnóstico diferencial, às vezes o patológico pode ajudar, mas o doente pode até ter as duas coisas, e aí é a dificuldade diagnóstica, né? E um comentário que eu queria fazer, que eu aprendi com o André, nosso saudoso André da Luz, que nos deixou, não para o outro plano, mas lá para no outro país, independente do crometastático e da hidroadenite, ele sempre fala, se o reto está cometido e que a doença perianal está ativa, isso piora muito essas lesões adjacentes no períneo. Muitas vezes, o paciente refratário que não melhora, às vezes tem que tirar o reto, fazer uma proktectomia, que é uma cirurgia mais mutiladora, para melhorar essas lesões satélites, seja hidroadenite, seja até crometastático, como uma última opção de tratamento. E ele sempre comentava da experiência dele de Cleveland. É isso. Mas parabéns a todos. Obrigada, Ana. Obrigada pelos seus comentários. Obrigado, Ana. Tem uma pergunta da Valéria. Ela falou, parabéns pela apresentação, doutora Jéssica. Uma pergunta, qual o tratamento de manutenção na atualidade do crometastático, não é isso? Então, pelo que eu andei lendo, não fala sobre tratamento de manutenção. A gente acaba, como uma as formas de tratamento já é o próprio tratamento da doença de Crohn, você não tem isso, de vocês manterem, por exemplo, no nosso caso, o corticoide melhorou, o corticoide foi suspenso e você mantém um tratamento para o paciente, mas não tem específico, assim, continua para sempre com o corticoide, porque foi o corticoide que tratou. Se ele estiver fazendo terapia com imunobiológico, ele começa com imunobiológico. Se o tratamento consegue fazer com imunossupressor, mantém o imunossupressor, visando, na verdade, o tratamento da doença de Crohn dele. Perfeito. O adalimumab, ele é uma das terapias preferenciais para hidroadenite, né? Você acha que, quer dizer, tem alguma coisa assim falando sobre adalimumab especificamente para crometastático? Não, eu só li do infliximab. Infliximab talvez é a melhor droga, né? Mas é natural assim que tenham mais estudos com os biológicos, os anti-TNF, né? Porque são drogas melhor estudadas ainda. A gente tem estudos mais recentes aí com o ustekinumab, com o próprio vedolizumab, mas ainda tem algumas perguntas que a gente ainda tem que responder em relação a essas drogas mais novas, né? Bem, tá bom. Eu queria agradecer, então, imensamente a Jéssica pela apresentação do caso. Obrigado, Jéssica. Muito boa a sua revisão. Parabenizar a Joene, aos profissionais do Hospital da Lagoa, que conduziram super bem esse caso e trouxeram um caso bastante ilustrativo para essa apresentação aqui da gente. Obrigado, viu, Jéssica? Obrigada. Obrigada a todos. Parabéns, Jéssica, mais uma vez. Gostei muito. Também gostei bastante. Legal. Bem, então, gente, façam perguntas pelo chat, entendeu? Fiquem à vontade. Eu estou aqui só para moderar, eu não estou aqui para perguntar. Eu estou aqui só para moderar. Brincadeira. Mas fiquem à vontade, o espaço é para vocês mesmo, tá? Para fazerem perguntas que vocês falarem, não, olha, eu não entendi isso aqui e tal. Pode perguntar. Você mostrou, Jéssica, uma foto, agora que eu lembrei. Cara, eu fiquei muito na dúvida realmente com a questão que você falou depois, né? Depois você complementou, falou da sarcoidose cutânea. Tem uma lesão que você mostrou que é muito parecida com sarcoidose, né? Acho que um dos casos que você mostrou, o caso da esquerda, a foto da esquerda do relato, bastante parecido com sarcoidose. Queria fazer essa observação.
quer comentar, pode comentar. Não, mas o diagnóstico é dente crometastático mesmo, tem até o link lá falando do... Eu acredito perfeitamente, não estou dizendo isso não, mas realmente quando você mostrou a lesão, ela chamou atenção, assim, ela me lembrou a sarcoidose, né? Que a gente teve um caso há um tempo atrás, uma paciente que tinha uma sarcoidose hepatosplênica e ela tinha lesões de pele que eram bastante parecidas com aquela. E aquilo, quando a gente for fazer a revisão, é bem parecido mesmo. É por isso que é bem importante o histopatológico, né? A gente precisa dele para fechar o diagnóstico e tem que afastar as outras causas. Isso eu acho que é o mais importante também. É isso que a sarcoidose confunde, porque também é um processo granulomatoso, né? Então, realmente, às vezes é um desafio. Bem, então eu vou passar agora para o segundo caso, que vai ter como apresentador o Dr. Lucas Madeira, que é residente do Hospital Federal de Servidores do Estado, orientação do Dr. Bernardo, que vai falar para a gente sobre o manejo da hemorragia digestiva de origem obscura e a interface com as especialidades aí, com a cirurgia e com a endoscopia. Lucas, obrigado pela sua gentileza de estar aí com a gente, por você ter preparado esse caso, e fica à vontade aí para apresentar, a palavra é sua. Gente, boa noite, meu nome é Lucas Madeira, eu sou residente do 2º ano do Serviço de Gastroenterologia do Hospital dos Servidores. Eu vou apresentar um caso clínico sobre a orientação do Dr. Bernardo Júnior. O caso clínico, ele trata-se de um paciente do sexo masculino de 51 anos, taxista natural e procedente do Rio de Janeiro. O paciente tinha como queixa principal o cansaço, né? Ele foi admitido no Hospital dos Servidores com uma queixa de astenia já de longa data, associada a uma dor torácica de característica não precordial, que tinha piorado nos últimos 3 dias, né? O paciente, ele era bem esclarecido, ele relatava para a gente o diagnóstico de uma anemia crônica, né? Já há 9 anos. Ele negava qualquer exteriorização de sangramento digestivo, seja por hematêmese, meleno ou enterorragia, né? Ele já fazia o acompanhamento com a hematologia e tinha diversas internações com necessidade de transfusão sanguínea ao longo desses 9 anos. E a investigação hematológica, o hematologista, eles interrogaram uma mielodisplasia. O paciente, ele apresentava sempre com anemia e uma leucopenia, né? De história patológica pregressa, o paciente não tinha comorbidades ou cirurgias prévias, ele usava ferripolimaltose 100 mg 2 vezes ao dia. O histórico familiar, ele tinha a mãe com adenocarcinoma de mama, o pai tinha um acidente vascular encefálico, mas ambos vivos. De hábito de vida, ele era ex-tabagista, uma carga tabágica alta, e era etilista social, certo? No exame físico, que chamou a atenção da gente, né, o paciente se encontrava no estado geral regular, né, bastante deprimido pela situação, bastante hipocorado, palmas das mãos e mucosa bem hipocoradas. Os sinais vitais, ele era estável, com a tendência a taquicardia. Na cavidade oral era normal, tinha ausência de telangiectasias. O aparelho cardiovascular, o respiratório e o abdominal não tinha alterações, né, sem alterações dignas de nota, né? E no toque retal, era um toque retal limpo, né, sem massas ou evidências de sangramento. De exame laboratorial, da admissão, que chamava a atenção da gente, o paciente chegou com anemia bastante grave, né? Uma hemoglobina de 2,2, um hematócrito de 7,8. Era uma anemia hipercômica microcítica, né? O que chamava a atenção também da gente era essa deficiência de ferro, um ferro de 18, uma saturação de transferrina de 5. O paciente já tinha um anticorpo antitransglutaminase tecidual IgA negativo e uma dosagem IgA normal, né? E a pesquisa anticorpo anti-hemoglobina humana nas fezes positiva, né? Esse paciente, a nível ambulatorial, ele já trazia consigo uma endoscopia digestiva alta, né, sem alterações. Foram feitas biópsias de primeira e de segunda porção de duodeno, sem achados para doença celíaca. A pesquisa de H. pylori também foi negativa. E ele também já vinha com uma colonoscopia, né, com um preparo excelente, um Boston de 9,
percorrido até o ilho terminal sem alterações, certo? Esse paciente, até então, no momento da admissão, ele nunca tinha apresentado nenhuma exteriorização de sangramento, certo? A equipe da gastroenterologia dos servidores optou por, a princípio, repetir a endoscopia e a colonoscopia, buscando alguma lesão que tivesse passado desapercebido nos exames anteriores. E durante um preparo de colonoscopia intra-hospitalar, o paciente evoluiu com melena e heterorragia franca, mas sem estabilidade hemodinâmica, né? O paciente realizou os 2 exames, a endoscopia digestiva alta foi novamente sem alterações, e a videocolonoscopia, percorrido até o ilho terminal por cerca de 20 centímetros, com excelente preparo, onde se observava somente uma moderada quantidade de sangue vermelho vivo, né? Mas sem o ponto de sangramento identificado, né? Durante a internação e previamente, né, o paciente evoluiu com múltiplas necessidades transfusionais. Ele era um paciente que aproveitava muito pouco cada transfusão. Na suspeita de hemorragia de intestino delgado, né, foi solicitado uma compra de cápsula endoscópica, mas à medida que essa solicitação corria pelas partes burocráticas, a gente deu continuidade à investigação, né? Optou-se por realizar uma cintilografia com hemácias marcadas, né, que evidenciou um sangramento ativo em topografia anterior do flanco esquerdo do abdômen, né, sugerindo ali um sangramento de intestino delgado a nível de duodeno, jejuno, né. No mesmo dia da cintilografia, estava disponível no hospital, né, a radiologia intervencionista, a gente entrou em contato com o radiologista e ele prontamente se dispôs a fazer uma arteriografia desse paciente. Foi feita uma cateterização de artéria de tronco celíaco e de artéria mesentérica, mas infelizmente não teve demonstração de lesões vasculares macroscópicas ou focos de sangramento ativo, né? E para descartar alguma lesão tumoral de intestino delgado, a gente fez uma enter-UTC, né, com preparo com polietileno glicol, Muvilax, mas a enter-UTC também veio sem alterações para a gente. Né, o próximo passo que a equipe resolveu seguir foi a enteroscopia com duplo balão, realizado lá no próprio Hospital dos Servidores, né. O exame ele foi realizado tanto por via oral como por via retal, tá? Por via oral, chegou até topografia ileal ali e jejum terminal, onde foram encontradas lesões hematínicas, mas sem ponto de sangramento ativo. E por via retal, o que se via era realmente a moderada quantidade de sangue vermelho vivo e coágulos, mas também sem localizar o sangramento ativo, né? Infelizmente, a gente não conseguiu, né, o vídeo da enteroscopia, né? Durante a internação desse paciente, a gente sempre estava em contato com o pessoal da endoscopia e da cirurgia geral, né? A cirurgia, foi discutido com a cirurgia geral a possibilidade de fazer uma laparotomia, mas a princípio ficou-se querendo ter um ponto mais exato do sangramento, né? E ficou acordado de fazer uma enteroscopia intraoperatória, né? Foi reservado a sala do centro cirúrgico, com a presença do pessoal da cirurgia geral e da endoscopia, certo? E, para nossa surpresa, na hora que o cirurgião fez a laparotomia, não precisou fazer a enteroscopia, já tinha uma lesão vermelho vinhosa de cerca de 2,5 centímetros, ali em topografia de final de jejum, cerca de 90 centímetros do ângulo de trás, né? Tinha evidência de sangramento ativo no lúmen, né, do intestino delgado, né? Foi feita a ressecção em cunha, né, dessa lesão, e foi feito também a eversão da mucosa 10 centímetros proximal e distal, para saber se tinha alguma outra lesão ou se era essa lesão única, né? Mas não, era uma lesão solitária mesmo, de cerca de 2,5 centímetros, com sangramento ativo. A peça foi para o histopatológico, né? Esse é o histopatológico do próprio doente, mostrando uma parte do intestino delgado normal, né? Onde a gente pode ver a mucosa, a submucosa e a muscular própria preservada, presença ali de um folículo linfóide e um vaso sanguíneo,
Essa é a histologia normal. E aqui já começa a histologia da área da lesão, né? A gente percebe uma alteração, né, do padrão da arquitetura vascular, né? Os vasos com as paredes bem adelgaçadas, bem finas, e a presença de linfa dentro dos vasos, né? E essa imagem é a imagem mais emblemática da histopatologia do caso, né? Que mostra realmente vasos contendo hemácias aqui, já próximo, né? Já na mucosa, na verdade, próximo às velosidades. Alguns vasos contendo linfa onde não deveria existir, né? E os vasos com paredes bastante irregulares, né? E delgadas, né? Bastante finas. Aqui é outra foto, né, da lâmina, né, da lesão em submucosa, mostrando a muscular própria poupada, né, não tinha alterações de muscular própria. E o diagnóstico histopatológico desse caso foi do hemangiolinfogioma cavernoso, né, que é um tumor benigno, certo, que é predominante mais em crianças, é um tumor raro, né, hemangio porque contém hemácias, a linfa, né, e cavernoso porque envolve grandes vasos, né. A gente discutiu o caso com a patologia, porque no início achava-se que era uma malformação vascular, ou então se tratava de uma angiodisplasia, né? Que são os diagnósticos diferenciais desse caso, né? Mas uma malformação vascular possui vasos tortuosos com paredes mais espessadas, né? Uma malformação é congênita, e a histologia, do caso, ela desfavorece, né, esse diagnóstico. E a angiodisplasia, que é adquirida, geralmente são múltiplas, né, principalmente em pacientes idosos, né, uma lesão degenerativa de vasos saudáveis, preferencialmente localizada em colo, mas que a gente sabe que também pode acontecer em intestino delgado. Essa foto aqui foi uma foto cedida e autorizada pelo paciente, né, do pós-operatório imediato. O paciente evoluiu bem clinicamente. A gente mostra o semblante do paciente até sorrindo, né? Esse paciente ele passou praticamente 10 anos de internações com necessidades transfusionais. Ele conta que recebeu mais de 30 bolsas de concentrado de hemácias, né? Era um paciente que era autônomo, então essa doença atrapalhava muito, né? A questão da qualidade de vida, o aspecto financeiro. Esse paciente ele faz segmento com a gente a nível ambulatorial. Ele teve recuperação dos parâmetros hematimétricos, bem clinicamente, nunca mais internou. E é um paciente que acompanha com a gente no ambulatório praticamente para fazer uma visita para a gente. O paciente está super bem. Agora eu preparei um pouco de uma revisão, né, sobre o tema, né, que é a hemorragia digestiva obscura, ou sangramento do intestino delgado. A hemorragia digestiva obscura, né, ela se refere ao sangramento recorrente sem nenhuma fonte identificada em várias modalidades diagnósticas, seja ela endoscopia, colonoscopia ou radiologia do intestino delgado. 75% desses pacientes, a fonte se encontra no intestino delgado, e até por isso que mais recentemente foi proposto que esse termo só seja usado se o sangramento não foi identificado após um exame completo de todo o trato gastrointestinal, incluindo o intestino delgado, né? Então, a maioria dos casos que anteriormente eram descritos como hemorragia digestiva obscura, na verdade, agora eles devem ser categorizados como suspeita de sangramento do intestino delgado. O sangramento do intestino delgado, ele pode se dar forma tanto como forma oculta, como a forma evidente, né? A forma oculta não tem aquela perda de sangue visível para o paciente ou para o médico. O paciente ele apresenta-se somente com sangue oculto nas fezes positivo, associado ou não a uma anemia ferropriva, né? E o sangramento evidente é aquele sangramento que é exteriorizado, geralmente através de meleno ou hematoquesia. Essa tabelinha de etiologias, ela traz as principais causas, né? As causas mais comuns em pacientes abaixo dos 40 anos é a doença inflamatória intestinal, né? Seguida de lesão de Laffois, neoplasias e as síndromes de polipose. E acima de 40 anos, o que a gente sempre deve pensar é em alterações vasculares, né? Principalmente as angiectasias, lesão de Laffois, e atentar sempre para o uso crônico de anti-inflamatórios, que pode ter o risco de úlcera de intestino delgado. Não é o objetivo dessa aula, mas é importante a gente falar um pouquinho das causas raras, né? Lembrar da púrpura de Renaud-Chollet, das varizes de intestino delgado, essa síndrome de Blue Rubber Bleb Nivus, que é uma síndrome
que tem um acometimento cutâneo também de nervos melanocíticos na pele, né? Lembrar do sarcoma de Kaposi em pacientes que têm AIDS, né? Lembrar também da fístula aortoentérica naqueles pacientes que tiveram passado de correção de aneurisma de aorta abdominal e do hemossulcos entéricos, né? Então, assim, a gente tem que sempre focar na anamnese desses pacientes, né? Tentar coletar o maior número de informação possível, caracterizar bem esse sangramento, que todas essas informações elas podem nos dar umas direções de possíveis causas, né? Vou falar um pouquinho por cima dos exames complementares, né? O primeiro dele é a cápsula endoscópica, que foi solicitado no nosso caso. Infelizmente, a gente não conseguiu, né, fazer o exame. Ainda é o exame de primeira linha, né, para o sangramento obscuro. Ele avalia todo o delgado em cerca de 79% a 90% dos pacientes, né? Tem alguns fatores que melhoram o rendimento do exame, né? Que é quanto maior for a duração do sangramento, uma hemoglobina abaixo de 10, múltiplos episódios, se o teste for realizado dentro de 24 a 72 horas do episódio, né? É um exame que, como outros, ele tem limitações, né? Ele tem a falta de capacidade terapêutica envolvida. A gente é incapaz de controlar a cápsula endoscópica e acaba que a gente também depende de outros fatores, como o tempo de trânsito do intestinal do doente, o tipo de preparo, e é um exame que falta especificidade, né? As contraindicações relativas ao exame são distúrbio de deglutição, que aí a gente faz o auxílio da cápsula junto com a endoscopia, gravidez e dispositivos cardíacos, né? A gente tem que sempre lembrar da principal complicação, né, que é a retenção com risco de ter obstrução intestinal, né? Lembrar dessas pacientes com doença de Crohn, passado de cirurgia abdominal ou radioterapia, o uso de anti-inflamatório e o uso prolongado, né, da reposição de potássio por via oral, esses pacientes têm um maior risco de ter estenose, né, no intestino, então um risco de obstrução maior. Aqui é uma imagem só para ilustrar, né, a cápsula endoscópica, né, um dos nomes comerciais que estão presentes é a Filcan, junto com a foto mostra o gravador, o cinturão e os sensores. O outro exame que a gente lançou mão no caso foi a enteroscopia, né, que a gente tem o balão único, o duplo balão e a espiral. O duplo balão é o que a gente tem disponível nos servidores, né? Ela está associada, do balão, a um rendimento diagnóstico um pouco melhor do que o balão único e em espiral, varia de 60% a 80% dos casos, e é um exame que também ele pode ter o papel terapêutico, né? A desvantagem é que é um exame que é trabalhoso, é prolongado, muitas vezes precisa ali, às vezes, de 2 endoscopistas e uma sedação um pouco mais prolongada, né? A taxa de complicação, ela fica em torno de 1,2%, podendo subir até 4,8%, né, se tiver terapêutica endoscópica. E as complicações é a perfuração, pancreatite e a pneumonia por aspiração, né. Um estudo recente, ele colocou que a enteroscopia de duplo balão associada à cápsula endoscópica, ela tem um melhor resultado a longo prazo, devido ao menor número de complicações e à diminuição de recursos, né, endoscópicos. Uma foto ilustrando, né, o enteroscópio de balão único, o de balão duplo e o espiral. Esse espiral é um pouco mais incomum de se encontrar. E a parte também da radiologia, né? A enterotomografia, a enterorressonância, a gente sempre deve pedir, se a gente estiver suspeitando, né, de tumor de intestino delgado, ele é um exame melhor do que a cápsula endoscópica nessa suspeita, né? Tem uma sensibilidade que varia de 45% a 52% nos casos de hemorragia. A angiotomografia, né, que é um exame que requer um sangramento ativo, né? Ela é mais precisa que a cintilografia na detecção do sangramento, mas ela tem a desvantagem também de não ter a capacidade terapêutica, de ter a exposição à radiação e o uso do contraste. A cintilografia, que foi outro exame que o nosso paciente fez, lembrar que ele é o exame mais sensível para o sangramento do trato gastrointestinal, mas que a desvantagem dela é que ela não consegue detectar o sangramento em uma área bem definida, né? E também não é terapêutica. A angiografia, ela fica indicada naqueles casos que o paciente está instável hemodinamicamente e tem contraindicações à endoscopia.
E a vantagem é que ela não requer um preparo intestinal, ela dá uma localização anatômica precisa e ela permite a intervenção terapêutica, né? A gente lembrar também do risco dessa intervenção terapêutica que pode complicar também com isquemia e infarto intestinal. A enteroscopia intraoperatória, que era o que a gente tinha programado a princípio para esse paciente, ela tem uma taxa de diagnóstico de 72,3%, né? Uma mortalidade em torno de 6%. Ela é um exame extremamente invasivo, então a gente deve deixar esse exame para o fim da linha, né, de investigação. E ela pode ser feita tanto por via transoral como a transnasal e a via enterotomia, né, que é o que a gente estava pensando no nosso caso clínico. As lesões vasculares de intestino delgado é a causa mais comum de hemorragia, né, do intestino delgado, né? E dentro desse grupo, as angiectasias são a principal causa, seguida da lesão de Dillard-Foix e as malformações arteriovenosas, né? Existe uma classificação endoscópica, que é a classificação de Ano e Yamamoto, né? Que ela divide em 4 tipos e ela faz correlação patológica, né? A tipo 1 faz correlação com a angiectasia, a tipo 2 com a lesão de Dillard-Foix e a tipo 3 faz correlação com a malformação arteriovenosa. A tipo 4 é um grupo de miscelâneos, né? O tratamento dessas lesões, né? A gente tenta o tratamento endoscópico, né? Tem um plasma de argônio usado sobretudo nas angiectasias de intestino delgado, né? O endoclip e a injeção com escleroterapia a gente deixa mais reservado para os casos de grandes angiectasias, a lesão de Dillard-Foix e malformações arteriovenosas, né? Como eu falei, tem também a embolização radiológica, né? E está indicado em sangramento ativo ou recorrente, na qual a terapia endoscópica falhou, né? O ressangramento precoce, nesses casos, acontece em 20%, e sempre tem um risco de complicações graves, né? De dissecção arterial e de infarto intestinal. A terapia medicamentosa, né? Ela a gente deixa ela para os casos de angiodisplasia e sangramento refratário, naqueles pacientes dependentes de transfusão. O nosso paciente, a gente tentou até utilizar o octreotide, mas a gente não teve tanto benefício, o paciente continuou sangrando, né? Ele tem estudos já que comprovam a redução da taxa de ressangramento e da necessidade de hemotransfusões nos casos de angiodisplasias. E tem a talidomida, que tem um efeito antiangiogênico, né, que já tem ensaios randomizados mais bem-sucedidos, relatos de caso, mostrando a redução da taxa de ressangramento. Mas a gente sempre fica receoso porque a gente lembra dos efeitos colaterais, principalmente de teratogenicidade e dos eventos tromboembólicos, né? Tem uma terapia nova também, né, que é o anticorpo monoclonal, né, contra o fator angiogênico, né, que é o bevacizumab, né? Só que ainda é restrito a somente alguns relatos de caso, né? Aqui foram algumas das referências que eu usei para fazer essa breve revisão, né? Eu queria agradecer, né, que participaram do caso o setor da gastroepatologia, em nome do chefe, Dr. Paulo de Tasso, agradecer o setor de endoscopia, em nome do Dr. Fernando Pérez e da doutora Laura Helma, o serviço de cirurgia geral, que na época ele era chefiado pelo Dr. Lutegart, e o serviço de patologia, que também foi fundamental, em nome da doutora Mariana. Obrigado. Parabéns, Lucas. Parabéns a todo o serviço dos Hospital dos Servidores pela apresentação desse caso. Um caso realmente emblemático e mostra as dificuldades, né, de se fazer o diagnóstico de hemorragias do meio do caminho ali, né, do intestino delgado, né? A gente tem muita disponibilidade a endoscopia, a colonoscopia, e aí quando a gente está ali naquele no meio ali do tubo digestivo, né, a gente sempre tem um pouco mais de dificuldade. Queria aproveitar também a oportunidade para divulgar, né, que o nosso serviço de endoscopia, tá, da UFRJ, faz cápsula endoscópica, tá? A gente tem feito cápsula endoscópica desde o final de 2019. A gente está aí com uma experiência aí de 1 ano e pouco, 2 anos. A gente já fez algumas cápsulas para serviços fora do HU. A gente já fez para a UF, um caso, se eu não me engano, a gente fez também um caso para o Gafre, bem recente, e a gente tem, sim, a possibilidade de
de difundir o método e fazer exames de outras unidades, se alguém precisar, numa situação como esse caso, né? A gente poderia realmente fazer a cápsula para ajudar. E é isso, queria parabenizar vocês e abrir aí para comentários. Bernardo, por favor, obrigado aí pela orientação e está aberto aí para você comentar. Obrigado, Márcio. Obrigado. Esse foi um caso difícil, né? A gente, principalmente, que chamou muito a atenção era a angústia do paciente, né? Você faz ideia, o tempo que ele passou, o sofrimento que ele teve, né? Até fazer o diagnóstico. Então, realmente, a satisfação dele com o diagnóstico, o que mais angustiava era a dúvida, né? Do que estava causando aquela anemia e depois aquele sangramento. É impressionante como isso fazia sofrimento e como foi para a gente muita satisfação também chegar ao diagnóstico. E mostrar que realmente a gente lê muitos fluxogramas, né? Na literatura, como seguir, qual a ordem dos exames, e muitas vezes, na vida real, a gente tem que tomar decisões com a disponibilidade que nós temos naquele momento. Naquela ocasião, realmente, a cápsula, nós até fizemos contato, mas não era disponível e não conseguimos em outros serviços também. E também nós percebemos ao longo do acompanhamento que precisávamos ali agir, era uma situação de urgência que acabou em cirurgia, e mostrando assim a nossa interface com a cirurgia, que é fundamental, né? Várias sessões, nós discutimos o caso, alguns eram a favor de intervir e fazer a laparotomia, mas o paciente ficava receoso, a família, e quando nós tivemos ali um segmento do delgado mais provável de sangramento, a gente foi mais seguro, né? E a colega endoscopista em sala, armada com endoscópio, preparada para fazer a enteroscopia intraoperatória, e a lesão era visível. Então, foi um aprendizado para todos nós, e parabenizar o Lucas aí pela apresentação e pela revisão. Muito obrigado. Obrigado, Bernardo. Parabéns, Lucas, parabéns. Bem, a gente tem ainda um tempo para discussão, então queria ler aqui o chat, vou perguntar, ver se tem algum comentário, alguma pergunta. Fiquem à vontade para perguntas, pessoal. Por favor, o Lucas estudou muito aí para responder todas as perguntas que vocês tiverem, todas as dúvidas. Deixa eu ver aqui. Enteroscopia é um exame difícil, né? Eu não sou endoscopista, mas é um exame trabalhoso e difícil, né? Quer dizer, realmente a lesão estava numa localização que não, durante o sangramento ativo, via esse sangramento, né? Tanto da via peroral quando chegou, seria no jejum terminal. Também, às vezes, é difícil você localizar precisamente a topografia, né? Anatômica, né? É um exame trabalhoso e nem sempre a gente consegue chegar realmente atingir o delgado inteiro, né? Uhum. Você acha que a cintilografia com massas marcadas que foi feita, ela se correlacionava bem com a topografia da lesão? A colega da Cintilo apontou assim para na hipótese dela, seria na transição do odeno jejunal, né? Mais proximal. Então, não chegou a ser muito preciso, né? Como geralmente a gente não consegue ter, né, uma precisão, né? Engraçado que ele fez logo na sequência a arteriografia, não localizou também, né? Porque naquele momento ele estava realmente sangrando e ele já era difícil de conseguir transfusão para ele já nessa altura, né? Já tinha tido reação transfusional, então a gente tentou até a arteriografia e não conseguimos. São algumas limitações, né? O sangramento ali na arteriografia tem que estar sangrando ali na hora, né? Para eles identificarem. Então, é um desafio, porque a lesão sangra, para. E então, se você faz na hora que não está sangrando, você acaba deixando a lesão passa desapercebida, né? Essas lesões vasculares são realmente difíceis de se identificar.
Como é que você classificaria, Lucas, aquela lesão pela Yano Yamamoto ali? Fiquei curioso, porque eu não consegui classificar, daria como 4 lá. Não sei o que você acha, cara. Exato. Foi até uma Se dúvida bem que que a ela é gente... ela é uma lesão tumoral, né? Não é uma lesão vascular, mas eu acho que ela deixa essa dúvida. A gente discutiu muito esse caso com o serviço de patologia do hospital, porque até então, no início, a patologia achava que era uma malformação somente vascular, até levar a possibilidade de ser um hemangioma. A gente pediu revisão da lâmina e realmente era uma malformação vascular, tanto de vaso, né, arterial, como também de vaso conteúdo de linfa, né? Então, ali naquela classificação, ela seria o tipo 4, né? Seria um artério linfático, uma malformação artério linfática. Ficaria naquele grupo ali de miscelâneas, né? Ô, Lucas, posso ir lá, gente? Pode. Então, assim, Lucas, eu notei que quando você colocou o hemograma do paciente, ele tinha 2.700 leucócitos. Isso continua? Isso já melhorou? Isso tem alguma relação? Poderia ter alguma relação com a lesão? Vocês, sei lá, valorizaram isso ou não? Então, no início, sim, isso foi valorizado. Esse paciente, ele já vinha com acompanhamento com a equipe de hematologia, ele sempre apresentava esse leucócito, essa leucopenia, tanto que a hemato chegou a fazer um mielograma desse paciente com a suspeita ali de mielodisplasia, mas que foi descartado, né? Depois o paciente normalizou todos os parâmetros hematimétricos, tanto os leucócitos como os níveis hematimétricos ali de hemoglobina e hematócrito. Lucas, o professor Edson Jurado fez uma pergunta aqui pelo chat. Ele parabenizou você pela apresentação e pergunta: quando vocês viram sangue na colonoscopia, o sangue vivo vinha do delgado? Quer dizer, quando você fez a colono no ilho, você estava lá no ilho, você vinha que o sangue aparentemente vinha lá de cima? Todos os exames que foram feitos por via retal, né, a colono sempre com muito sangue vivo, e durante a enteroscopia também a gente já estava em topografia ileal, então sabia que o sangue estava vindo ali do final de jejum e início de ilho, né? Mas não dava para localizar o ponto exato, só mesmo coágulo e muito sangue vivo. A gente teve uma coisa, um comentário que você fez que me deixou me chamou um pouco a atenção. Você falou da entero, você comparou a entero com a cápsula, não é isso? Você fez uma comparação da enterotomografia ou enteroressonância com a cápsula, né? Sim. Você sabe que eu tive um caso curioso, e é que é justamente onde onde descreve que a enteroscopia tem menos sensibilidade, que é no delgado proximal. O delgado proximal é o pior lugar, é o lugar pior visto pela entero, né? A gente teve um caso curioso que era um paciente com uma anemia ferropriva sem esterilização, né? Que tinha feito endoscopia e colono, já tinha feito várias colonos porque ele tinha uma história de um câncer coloretal, né? Tinha uma família com bastante casos de câncer coloretal, então ele já tinha feito assim, umas 6 colonos, já tinha tirado pólipos, etc. E tinha uma anemia sintomática de 7,4 de hemoglobina. E ele seguiu o algoritmo fazendo então endoscopia e colono, não achou nada, e aí fez uma enterotomografia, né, que era o que ele teria ali mais facilmente disponível, e a entero não viu nada. E aí foi quando a gente foi contactado para a realização da cápsula endoscópica, e a cápsula mostrou 20 centímetros do ângulo de Treitz, ali logo entrando, ali 15 centímetros na frente, um tumor, né, que sangrava ativamente. Então a cápsula ela tem essa capacidade de marcar a lesão, o software ele identifica que tem sangue, né? Ele dá um sinal vermelho no vídeo, né? Então você depois vai só nos pontos vermelhos e acha onde está sangrando. E a cápsula ficou ali rodando, né? Ele não tinha clínica de obstrução, por isso colocou a cápsula, e a cápsula ficou, né, rodando o exame inteiro ali perto do tumor e não passou, né? Depois a gente ficou preocupado se a cápsula não tinha ficado retida. Depois ele eliminou a cápsula, né? E na conclusão diagnóstica, né, ele fez uma enteroscopia que não conseguiu chegar, foi para a cirurgia
e era um adenocarcinoma de Delgado, né? Então, esse caso assim chamou a atenção porque a gente só conseguiu ver o exame e a gente foi rever a íntegro, realmente não dava para ver a lesão na íntegrotomografia, um adenocarcinoma que ia até a muscular própria, né? Um adenocarcinoma T3 nesse estadiamento. A gente até discutiu depois, né, que a gente teve o diagnóstico do paciente, a gente discutiu com a equipe de radiologia. Eles falaram que geralmente quando a enter-OTC, quando vem positiva, ela vem mais naqueles tumores que obstruem luz, né, que o crescimento ali é intraluminal. E esse não, era um tumor que o crescimento era mais para o lado externo, né, não obstruía tanto o canal do intestino, né, o canal intestinal, a luz intestinal. A nossa enter também veio normal, né? Apesar da lesão ter praticamente 3 centímetros... Ela tinha um comportamento exofítico, assim, exofítico, né? Exatamente. Ela não ia tanto para a luz do intestino delgado. Essa foi a explicação da equipe para a gente. Entendi. Legal. Bem, Bem, mais algum comentário, Bernardo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Perfeito. Bem, então, eu acho que a gente pode encerrar então essa apresentação. Queria mais uma vez parabenizar a Jéssica, o Lucas, por terem trazido casos tão interessantes aí para a nossa discussão. Condução, raciocínio clínico. Você fez ali vocês fizeram os exercícios ali que o professor Edson Jurado nos falou ali no início da apresentação. Então, eu queria parabenizar não só aos residentes, né, aos residentes que participaram, como também aos orientadores pelos casos maravilhosos aí, e foi uma noite bastante proveitosa. Eu quero que, assim, a sociedade está aberta ao jovem gastroenterologista, aos residentes. A gente tem um grupo lá de WhatsApp, aquele grupo pode funcionar como uma discussão de caso, eu deixo ele aberto, ele está aberto assim para vocês, para a gente debater sobre alguma coisa. Tem um caso aqui, o que vocês acham? Será que dá para fazer uma cápsula de um paciente? Entendeu? Alguma coisa que alguém possa ajudar, um possa ajudar o outro, o ambiente é para vocês, não é da sociedade, é um ambiente para o residente mesmo. E eu queria agradecer mais uma vez pelo sucesso aí desse evento, desse terceiro encontro, e pela oportunidade, mais uma vez, que o Bernardo, à frente aí da sociedade, proporcionou para a gente, né? Eu tive a oportunidade, mais uma vez, de moderar esse encontro. Obrigado a todos. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Joênio. Agradecer, Márcio, também. Parabéns por mais uma organização aí perfeita, né? Começou em 2019. Estamos dando continuidade ao futuro, né, da gastroenterologia, os residentes, os especializandos. E parabenizar o Dr. Edson, né, que é um exemplo, aprendi muito com ele desde a residência. Parabenizar também os nossos mestres todos, ele está representando aqui, na verdade, todos eles, né? O Dr. Silvano, que eu sei que está aqui assistindo, nosso chefe Paulo de Tarso lá, e na Lagoa também, Joêne. Né, e o Luiz Arthur esteve presente. Antônio José, obrigada, né? Obrigada. Todos que nos ensinaram muito, né? Parabéns a todos e muito obrigado. Obrigada, Bernardo. Obrigada para todos. Obrigada, Márcio. Os residentes foram brilhantes. Obrigada.